Você sabia que existem 6 tipos de transtornos de ansiedade? Então fica aqui comigo porque eu vou te explicar cada um deles. Mas antes de eu te explicar quais são os 6 tipos de transtorno de ansiedade, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos e também me seguir lá no Instagram. Lá eu posto diariamente dicas e conteúdos sobre ansiedade para você. Eu tenho certeza que você vai aprender a lidar com a ansiedade no dia a dia de uma forma bem mais saudável. Bom, eu já expliquei para vocês aqui o que é a ansiedade, se ela é positiva, se ela não é positiva, a função dela no nosso organismo. E hoje eu vim trazer para você aqui essa questão dos tipos de ansiedade, porque a gente ouve falar aí sobre alguns transtornos, mas a gente nem imagina que eles fazem parte dos transtornos de ansiedade. E a gente tem que pensar que todos esses tipos de ansiedade, eles têm o mesmo instinto de sobrevivência natural do ser humano. E apesar dos nomes serem diferentes, eles não são isolados. Normalmente as pessoas que têm um desses transtornos, ela vai ter outros sintomas dos outros transtornos também, e até todos, tá? Claro que não são todos os casos, não são todas as pessoas, mas algumas pessoas apresentam sim os sintomas de todos os tipos de transtorno da ansiedade. E isso é muito sério, é muito delicado, e a informação é tudo. Então, se você se identificar com algum tipo de transtorno aqui, procure por ajuda psicológica e já comece o seu tratamento, o seu cuidado com a sua saúde mental, porque nos dias que a gente tem vivido, a gente tem mostrado aí, tem provado para nós o quanto a saúde mental é importante na nossa vida. O primeiro tipo de transtorno da ansiedade são as fobias específicas. Fobias específicas, elas são aqueles medos específicos de alguma coisa, como medo de avião, medo de altura, um medo de algum animal. Enfim, cerca de 12% da população sente uma fobia específica. E essas pessoas, elas acreditam que aquela fobia, que aquilo que ela tá tendo ali na frente, aquele medo dela, realmente pode matá-la. O segundo transtorno que a gente vai falar aqui também é o transtorno do pânico, a síndrome do pânico, né? A famosa síndrome do pânico, que é o medo das reações fisiológicas e psicológicas a um estímulo. Normalmente, quando a gente fala da síndrome do pânico, a gente fala dos sintomas, né, da crise de ansiedade, que é muito intenso, e a pessoa ela passa a sentir medo de ter esses sintomas. Então, qualquer sinal, um sinal de um coração acelerado, as mãos frias, ela já sente aquele pavor de sentir isso e, consequentemente, com esse sentimento de medo, ela vai sentir aqueles sintomas fisiológicos. E isso vem trazendo a síndrome do pânico, que vem acompanhado também de um medo muito intenso. Normalmente essas pessoas que sentem esse medo, elas não conseguem definir do que é esse medo específico que ela está sentindo naquele momento. Muitas vezes é o medo de morrer, o medo de ficar sozinho, enfim, cada pessoa vai sentir um medo específico e tá tudo bem, existe tratamento para isso e cada tratamento é específico da demanda da pessoa. É importante a gente entender também que cerca de 3% da população sofre com a síndrome do pânico. E, em geral, a síndrome do pânico está ligada à depressão, então se cuidem. Nós temos também o transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso TOC. Bom, esse transtorno é um transtorno da ansiedade e a pessoa, ela basicamente, ela tem pensamentos recorrentes que ela considera estressante. Por exemplo, medo constante de ser contaminada por algo, medo de que ela esteja cometendo algum erro, enfim. E esse comportamento, esse pensamento sempre vai vir acompanhado de um comportamento para banir aquele pensamento. Então, se ela sente medo de ser contaminada a todo momento, consequentemente, ela vai estar toda hora se lavando as mãos, até tomando banho, né, a todo momento ali. Ela vai ter medo de chegar próximo das pessoas. Se ela sente, né, se ela pensar que ela tá cometendo muitos erros, ela vai criar essa questão do perfeccionismo, então ela vai querer fazer tudo nos mínimos detalhes. E o transtorno obsessivo compulsivo, em geral, leva à depressão. E cerca de 3% da população sofre com o transtorno obsessivo compulsivo.
Nós temos também o transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG, que é basicamente aqueles sintomas decorrentes da ansiedade do dia a dia exagerados. Então a pessoa ela não vai ter simplesmente uma preocupação natural com os problemas, com as questões dela. Ela vai ter uma preocupação de uma forma exagerada. E essas preocupações, tudo isso, todos os sintomas que ela vai sentir, que são recorrentes da ansiedade, vai fazer com que ela se prejudique no dia a dia. E muitas vezes esses sintomas eles são específicos e eles trazem aí a questão muito do estresse. E cerca de 9% da população sofre com o transtorno de ansiedade generalizada. Nós temos também o transtorno de ansiedade social ou fobia social. Esse transtorno é aquele medo que as pessoas sentem em ser julgada, em expor para outras pessoas. E é muito diferente de uma pessoa tímida, tá bom, gente? Tem uma diferença bem grande aí. Porque a pessoa que sofre com a fobia social, essa pessoa ela vai se isolar completamente, levando a casos seríssimos de depressão. Esse isolamento é justamente por um medo constante de se expor a situações que envolvem outras pessoas, por um medo de se expor, medo de julgamento, medo de se achar insuficiente. As pessoas que sofrem com fobia social, normalmente elas também sentem medo de usar banheiros públicos, elas sentem medo de comer em público, então é muito diferente aí de uma pessoa tímida. E cerca de 14% da população sofre com essa ansiedade e também um detalhe super importante que normalmente, não é generalizando, mas normalmente as pessoas que sofrem com a fobia social, ela tem uma predisposição ao uso do álcool. Então, vamos prestar atenção nisso. E por fim, temos o último transtorno, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Esse transtorno ele é caracterizado a partir de um momento que a gente se expõe a algo muito perigoso. São pessoas que sofrem um risco muito grande, um dano muito grande. Então, pessoas que participaram de guerras normalmente sofrem com esse tipo de transtorno. Pessoas que sofrem abusos sexuais, pessoas que sofrem violência doméstica, normalmente desenvolvem esse tipo de transtorno do estresse pós-traumático. Lembrando também que o transtorno do estresse pós-traumático, ele traz também sintomas de irritabilidade, sintomas onde a pessoa ela vai sonhar com aquelas situações, ou alguns momentos podem fazer ela sentir novamente tudo aquilo e aonde ela não consegue, ela se sente impossibilitada de lidar com o dia a dia e ela acaba também se isolando. E muitas vezes as pessoas que sofrem com esse transtorno também sofrem com a depressão e cerca de 14% da população sofrem com esse tipo de transtorno. Bom, gente, eu falei aqui pra vocês dos 6 transtornos da ansiedade que existem, tá? Esses são os transtornos que são estudados, que cientificamente são comprovados e são muito estudados. Eu expliquei aqui por cima sobre cada um, mas a minha intenção é trazer um vídeo de cada transtorno, especificando muito bem, dando exemplos muito mais claros para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar aqui nos comentários, não tem problema. Eu gosto dessa interação de vocês, tá? Me sigam nas redes sociais, lá no Instagram, para vocês também acompanharem os conteúdos por lá e lá vocês também podem conversar comigo, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!